Juntos outra vez. E agora eu quero falar especialmente para os jovens solteiros. E vamos então tratar nessa palestra do perfil ideal. Talvez não haja nada mais angustiante que a procura pelo par ideal. Dizem que o bom não traz o letreiro. Então, como posso não errar? Talvez a coisa mais angustiante para os jovens seja a escolha da pessoa ideal. É possível encontrar a pessoa certa? Que devo buscar em um pretendente, em uma pretendente? Acompanhe comigo essa citação inspirada que vai nos orientar bastante nesse assunto. Diz da seguinte maneira: caso queiramos erguer-nos à máxima excelência moral e atingir a perfeição do caráter religioso, que discriminação deve ser empregada na formação de amizades e na escolha de um companheiro de vida. Filhos e Filhas de Deus, na página 165. Se você quer encontrar uma pessoa ideal, você tem que estar muito atento, colocar sua vida na mão de Deus e seguir, de certa forma, o padrão que a palavra de Deus orienta nas qualidades de uma pessoa ideal. Na palavra de Deus eu encontrei em um homem, em um personagem bíblico, algumas características que eu julgo imprescindível em um par, em um marido. E eu queria agora falar para as garotas solteiras que fiquem bem atentas nessas qualidades e procurem visualizar isso na pessoa que você vai escolher para ser o seu cônjuge. Porque há uma coisa interessante, dependendo da tua autoestima, da projeção que você faz, da projeção em relação a uma pessoa, você vai encontrá-la ou não, dependendo do que você traçou na sua cabeça, o perfil que você objetiva encontrar. Então, no livro de Jó, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 5, nós temos a seguinte descrição. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O que esse texto tem a ver com vida conjugal? Será que desse relato dá para tirar características que sejam úteis na avaliação de um perfil ideal? Claro. E eu quero mostrar para vocês 5 características de um homem extraídas do caráter de Jó, que elas são imprescindíveis para um bom relacionamento conjugal e que toda moça deveria visualizar isso no seu pretendente. A primeira característica é caráter íntegro. A palavra de Deus diz no verso 1 que Jó era um homem justo e íntegro. E eu quero dizer para você, querida jovem, se há uma qualidade que você deve prezar, é o fato desse homem, o seu pretendente, ter um caráter nobre, um caráter puro, porque caráter é a única coisa que levaremos da terra para o céu. Segunda qualidade, trabalhador. Você percebe que o texto bíblico diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas? Essas coisas não caíram do céu para Jó. Ele trabalhou e trabalhava duro. E eu quero dizer para vocês que na minha experiência como conselheiro conjugal, várias esposas já me procuraram reclamando quando o seu marido não trabalha, porque a mulher sente necessidade de ser liderada, de ser conduzida e de que o homem seja o provedor do lar. Portanto, garotas, não olhe apenas se o rapaz é bonito, perceba se ele é trabalhador. E você tem que ficar de olhos bem abertos nesse item. A terceira qualidade de Jó, que faz toda a diferença e é igualmente importante, é que ele era um líder. Jó era um líder. Como é que nós percebemos isso? Olha o texto bíblico. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço.
de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele não conseguiria ser um homem influente se ele não fosse um líder. E liderança é influência. Então, querida jovem, observe a personalidade do seu pretendente. Se ele não for um líder, você precisa ser, porque alguém precisa liderar a casa. Mas o ideal é que o homem seja esse líder, pois daí a necessidade dele ser o sacerdote do lar. Quarta qualidade, homem de oração. A palavra de Deus diz que Jó levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de seus filhos, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É importante você estar atenta se o seu pretendente é uma pessoa comprometida com Deus. O mundo está atravessando uma grande crise moral, mas essa crise moral, ela é reflexo de uma crise espiritual. Às vezes olhamos na igreja pessoas que aparentemente estão muito bem, mas eu quero dizer uma coisa para você: nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, nós queremos amar a qualquer preço e não nos damos conta que amamos a preço baixo demais. E tenham muito cuidado, para que isso que vos parece ser hoje ouro puro, não venha se demonstrar metal vil no futuro. Portanto, essa qualidade da espiritualidade, ela é imprescindível para que o relacionamento seja bom. Porque se o teu pretendente é comprometido com Deus, ele será muito mais comprometido com você também. A quinta característica, temente a Deus. Observaste o meu servo Jó, diz a Bíblia no verso 1 e 8. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você percebeu como Jó era um homem diferenciado? Raramente o avaliamos pelo ângulo da família. Mas quando eu olho para Jó, eu percebo um homem de família com qualidades excepcionais. Então, moças, esse é o perfil ideal do meu ponto de vista. Talvez não seja do seu, mas é bom considerar o que a palavra de Deus está dizendo. Agora, eu vou falar para os rapazes. Se eu estou falando sobre o perfil ideal para as garotas, é hora de eu falar para os rapazes o que deveriam buscar em uma mulher. E eu extraio da Bíblia também um perfil ideal do livro de 1 Samuel, capítulo 25, verso 3, que diz da seguinte forma: Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Veja, o texto realça duas qualidades fundamentais em Abigail que fazem com que ela seja uma mulher diferenciada. Primeira, beleza. A importância da beleza diante dos olhos do homem faz uma diferença tremenda. Nós homens somos atraídos por aquilo que vemos. Por isso, a beleza faz tanta diferença. Quando o homem avalia uma mulher, a primeira coisa que ele olha é para o seu perfil, para a sua beleza, para o seu corpo e outras coisas. Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque os homens também têm um problema da lascívia visual e ele às vezes se engana com seus próprios olhos. Segunda qualidade que salta aos olhos em Abigail é a sensatez. A Bíblia diz nesse texto que Abigail era formosa e prudente, sensata. A sensatez de Abigail é traduzida em algumas qualidades, algumas características que são: primeira, liderança. Olha o que diz o texto bíblico. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Versículos 18 e 19. Veja que característica interessante. Abigail é uma líder. Ela era tremenda. Ela tinha iniciativa. E eu quero dizer para vocês, rapazes, que você precisa observar o perfil da sua garota para que de fato ela te ajude sendo uma líder ao teu lado nas conquistas e nos sonhos. A segunda qualidade de Abigail que traduz a sua sensatez é a sua humildade.
Será que humildade é uma qualidade que salta aos olhos dos jovens, que é requerida, que os rapazes pensam nisso? Eu imagino que a qualidade da humildade, ela faz toda a diferença no perfil de uma mulher. Você quer ver por quê? O texto bíblico diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Verso 23 e 24. Que atitude essa de Abigail! Se ajoelha aos pés de Davi como se ele fosse o rei. Ela tinha conhecimento que ele já havia sido ungido para ser o rei de Israel, mas ele ainda não havia sido entronizado. Ainda assim, ela tem uma atitude de respeito, de reverência diante desse homem, e essa reverência, esse respeito, essa humildade falam muito alto ao coração de Davi. A humildade é uma qualidade que não está fora de moda. Precisamos desenvolvê-la a cada dia. E eu digo para você, rapaz, o seguinte: tenha muito cuidado, de repente, se você está envolvido com uma pessoa agressiva, arrogante, orgulhosa, isso pode te render muita amargura no futuro. Portanto, prime pela humildade na garota com quem você está se relacionando ou na garota em quem você está de olho. Terceira qualidade: firmeza com fineza. Firmeza com fineza. O que é isso? Veja, Davi estava tão irado que ele sobe a montanha na direção da casa de Nabal e ele queria destruir tudo. Abigail se antecipa, toma a iniciativa pela sua liderança, se prostra diante dele, mas ela não perdeu a sua personalidade, a sua individualidade, as suas características que a faziam uma mulher diferente. Ela tinha um caráter fantástico. E ela, ao mesmo tempo que foi educada, fina, elegante, cortês e gentil, ela não perdeu, por outro lado, a sua firmeza de caráter e não deixou de falar para Davi aquilo que ele precisava ouvir. Veja o que diz a Bíblia: perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. O que Abigail estava dizendo nas entrelinhas era: Davi, você foi escolhido por Deus para batalhar as batalhas do Senhor, não as tuas batalhas pessoais. Você está irritado agora, impulsionado pelo temperamento forte, mas você tem que se lembrar que você é um líder e quando alguém se torna líder, perde o direito de pensar em si mesmo. Precisa pensar nos outros. Você percebe isso nas entrelinhas? Abigail foi firme e fina. Na sua educação e na sua gentileza, ela não deixou de dar o recado que tinha que ser dado para esse homem. A quarta qualidade de Abigail, que traduz a sua sensatez, é a sua prudência. E agora Davi entendeu o tapa de luva que ela deu nele e ele reage da seguinte maneira: então disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Verso 32 e 33. Que coisa! Davi entendeu o recado e percebeu na personalidade de Abigail algo extraordinário. E esse homem ficou tão encantado por Abigail que quando seu marido faleceu, ele a tomou por esposa. Porque de fato era uma personalidade, um perfil muito atraente. Veja a citação seguinte sobre Abigail: a piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais seriam as consequências de seu intuito precipitado. Patriarcas e Profetas, página 667. Você percebe a caracterização dessa mulher, a apreciação celestial pelo caráter dela? Mas tem mais coisas.
No caráter de Abigail, esposa de Nabal, temos uma ilustração da feminilidade segundo a ordem de Cristo. Enquanto seu marido ilustra o que se pode tornar um homem que se entrega ao controle de Satanás. Cristo Triunfante, meditação matinal de 2002, na página 143. Você percebeu? Me chama muito a atenção as palavras aí, a verdadeira feminilidade. Nessa verdadeira feminilidade estava a graça da beleza e a graça da prudência. Eu quero dizer para as mulheres que beleza não é necessariamente algo exterior, algo físico. Augusto Cury escreveu um livro interessante chamado A Ditadura da Beleza. Existem mulheres que estão sendo massacradas pela estética exterior, por essa máscara da beleza. Mas eu quero dizer para vocês que apesar disso ser importante, mas a verdadeira beleza provém do coração, é a beleza do caráter, é a presença de Cristo no íntimo da alma e é essa beleza que a Bíblia aprecia e da qual faz menção. Quero concluir com a seguinte citação. Quem dera que houvesse mais mulheres que acalmassem sentimentos irritados, impedissem resoluções precipitadas e reprimissem grandes males por meio de palavras de calma e bem orientada sabedoria. Está no mesmo livro, na página 325. Então, queridos jovens, isso que eu estou falando é apenas um bônus, um guia que talvez seja útil na escolha do seu futuro cônjuge. Esse é um assunto tão sério. Sabem por quê? Porque nenhuma pessoa pode afetar tanto a tua vida nesta terra e influenciar em relação à vida por vir como o seu cônjuge. Portanto, se você ora 3 vezes por dia antes de pensar em casar, quando você pensa em casar, você tem que orar pelo menos 6 vezes, especialmente para que Deus te oriente e te dê sabedoria na escolha do perfil ideal. Eu deixo essas dicas para que você seja orientado em busca do melhor e também busque ser o melhor. Não apenas exija, mas desenvolva essas características para que a pessoa que vai te olhar saiba que você também é a pessoa ideal. Que Deus te abençoe e um grande abraço.